Você sabia que existe um lugar no nosso sistema solar onde Plutão, aquele que já foi considerado o nono planeta, nem sequer é o maior objeto? Estou falando do Cinturão de Kuiper, uma região misteriosa e gelada que guarda segredos incríveis sobre a formação do nosso sistema solar. E prepare-se para uma revelação chocante. Existe um objeto lá que é maior que Plutão e que mudou completamente nossa compreensão sobre planetas anões. Imagine uma região do espaço tão vasta e repleta de objetos gelados que parece um verdadeiro cemitério cósmico. É exatamente isso que é o Cinturão de Kuiper, uma zona que se estende de aproximadamente 30 a 50 unidades astronômicas do Sol. Para você ter uma ideia, uma unidade astronômica é a distância entre a Terra e o Sol, cerca de 150 milhões de quilômetros. Então estamos falando de uma região que começa onde Netuno orbita e se estende muito além. Mas o que torna essa região tão especial? Primeiro, ela abriga mais de 2.000 objetos catalogados oficialmente, e cientistas estimam que existam centenas de milhares de objetos com mais de 100 quilômetros de diâmetro, esperando para serem descobertos. É como se fosse uma biblioteca cósmica preservada desde os primórdios do Sistema Solar, há mais de 4,5 bilhões de anos. Agora vem a parte mais fascinante. Você conhece Plutão, certo? Aquele pequeno mundo gelado que foi rebaixado de planeta para planeta anão em 2006? Pois bem, Plutão tem aproximadamente 2.374 quilômetros de diâmetro. Mas existe um objeto no Cinturão de Kuiper chamado Eris que tem cerca de 2.326 quilômetros de diâmetro. Espera, você deve estar pensando, mas Eris é menor que Plutão. E você está certo sobre o diâmetro, mas aqui está o plot twist. Eris é mais massivo que Plutão. Isso mesmo, Eris tem aproximadamente 27% mais massa que Plutão, tornando-o tecnicamente o objeto mais pesado conhecido no Cinturão de Kuiper. A descoberta de Eris em 2005 pelo astrônomo Mike Brown, do Caltech, foi um verdadeiro terremoto na astronomia. Brown até escreveu um livro chamado How I Killed Pluto, porque sua descoberta foi um dos fatores decisivos para o rebaixamento de Plutão. Imagine descobrir algo tão significativo que muda a definição de planeta no sistema solar. Mas Eris não está sozinho nessa dança cósmica. Temos também Makemake, um objeto fascinante com cerca de 1.430 quilômetros de diâmetro, descoberto em 2005 e nomeado em homenagem ao deus criador da mitologia Rapa Nui da Ilha de Páscoa. E há também Haumea, um objeto extremamente peculiar com formato alongado, quase como um ovo cósmico, que gira tão rapidamente que completa uma rotação em apenas 4 horas terrestres. Você já parou para pensar como esses objetos chegaram até lá? A história é fascinante e envolve uma verdadeira migração planetária. Há bilhões de anos, quando o Sistema Solar ainda estava se formando, os planetas gigantes como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno não estavam nas posições que ocupam hoje. Eles migraram. E essa migração, especialmente de Netuno, empurrou milhões de objetos rochosos e gelados para as regiões mais distantes do Sistema Solar. Essa migração criou diferentes populações no Cinturão de Kuiper. Temos os objetos clássicos, que mantiveram órbitas relativamente estáveis. Os objetos ressonantes, que estão em sincronização orbital com Netuno. E os objetos dispersos, que foram espalhados para órbitas mais excêntricas e distantes. É como se fosse uma arqueologia cósmica, onde cada grupo de objetos conta uma parte diferente da história do Sistema Solar. O Cinturão de Kuiper também é o lar dos cometas de curto período. Sabe aqueles cometas que visitam o Sistema Solar interno a cada poucas décadas? Muitos deles se originam dessa região. Quando suas órbitas são perturbadas, eles começam uma jornada em direção ao Sol, criando aquelas caudas espetaculares que tanto admiramos. Uma das missões mais importantes para entender essa região foi a New Horizons da NASA, que não apenas visitou Plutão em 2015, fornecendo imagens incríveis e dados científicos revolucionários, mas também continuou sua jornada para visitar Arrokoth,
um pequeno objeto do cinturão de Kuiper, com formato peculiar que lembra um boneco de neve cósmico. Essas missões nos mostraram que esses mundos distantes são muito mais complexos e interessantes do que imaginávamos. Mas por que o cinturão de Kuiper é tão importante para a ciência? Primeiro, porque esses objetos são como cápsulas do tempo congeladas. Eles preservaram material primitivo do sistema solar, praticamente inalterado desde sua formação. Estudá-los é como ler as páginas de um livro sobre como nosso sistema solar nasceu e evoluiu. Segundo, a região nos ajuda a entender a migração planetária e como os planetas gigantes moldaram a arquitetura atual do sistema solar. As evidências encontradas no cinturão de Kuiper suportam teorias como o modelo de Nice, que explica como os planetas migraram e reorganizaram o sistema solar primitivo. Terceiro, esses objetos podem conter pistas sobre a origem da água na Terra e sobre os ingredientes necessários para a vida. Muitos objetos do cinturão de Kuiper são ricos em compostos orgânicos e água congelada, materiais que podem ter sido entregues à Terra primitiva por impactos de cometas e asteroides. O futuro da exploração do cinturão de Kuiper é extremamente promissor. Cientistas estão planejando novas missões para visitar outros objetos dessa região, e telescópios cada vez mais poderosos, como o James Webb Space Telescope, estão revelando detalhes sem precedentes sobre esses mundos distantes. Imagine só, estamos falando de uma região que contém possivelmente milhões de objetos, cada um com sua própria história, composição e características únicas. É como ter um museu cósmico gigantesco bem no nosso quintal cósmico, esperando para ser explorado. E aqui está algo que vai te surpreender ainda mais. Alguns cientistas acreditam que pode existir um nono planeta, muito maior que Plutão, escondido nas regiões mais distantes além do cinturão de Kuiper. As evidências são indiretas, baseadas nas órbitas perturbadas de objetos extremamente distantes, mas a busca por esse hipotético planeta novo continua. O cinturão de Kuiper também nos ensina sobre humildade cósmica. Durante décadas, pensávamos que conhecíamos nosso sistema solar, mas essa região nos mostrou que ainda há muito a descobrir. Cada nova descoberta reescreve um pouco da nossa compreensão sobre como sistemas planetários se formam e evoluem. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se de que lá longe, muito além de Netuno, existe esse cemitério gelado, repleto de tesouros científicos. Um lugar onde Plutão, apesar de toda a sua fama, não é nem o maior, nem o mais massivo objeto. Um lugar que guarda segredos sobre nosso passado cósmico e que continua a nos surpreender com cada nova descoberta. Mas vamos falar sobre algo ainda mais impressionante: a diversidade de objetos que encontramos nessa região. Além dos planetas anões que já mencionamos, existem objetos com características únicas que desafiam nossa compreensão. Por exemplo, alguns objetos do cinturão de Kuiper têm luas próprias, como Plutão com suas 5 luas, sendo Caronte a maior delas. Caronte é tão grande em relação a Plutão que alguns cientistas consideram o sistema Plutão-Caronte como um planeta anão duplo. Existe também uma subcategoria fascinante chamada de objetos do disco disperso, onde encontramos Sedna, um dos objetos mais distantes e misteriosos do sistema solar. Sedna tem uma órbita tão excêntrica que leva mais de 11.000 anos terrestres para completar uma volta ao redor do Sol. Sua descoberta levantou questões sobre a existência de uma população ainda mais distante de objetos, possivelmente influenciada por estrelas próximas ou até mesmo pelo hipotético planeta 9. A composição desses objetos também é surpreendente. Muitos são ricos em metano, nitrogênio e monóxido de carbono congelados, criando superfícies com cores avermelhadas devido à radiação cósmica que altera esses compostos ao longo de milhões de anos. Alguns objetos apresentam atividade semelhante à de cometas, mesmo estando tão distantes do Sol, sugerindo processos internos complexos
que ainda não compreendemos completamente. O cinturão de Kuiper também nos ensina sobre a importância da preservação cósmica. Enquanto os planetas internos sofreram bombardeamentos intensos, colisões e processos geológicos que alteraram drasticamente suas superfícies, os objetos do cinturão de Kuiper permaneceram relativamente inalterados. É como se fossem fósseis cósmicos, preservando informações sobre as condições que existiam durante a formação do Sistema Solar. Recentemente, descobertas de objetos binários e até mesmo sistemas triplos no cinturão de Kuiper têm revelado informações valiosas sobre como esses objetos se formaram e evoluíram. A frequência de sistemas múltiplos é surpreendentemente alta, sugerindo que colisões suaves e capturas gravitacionais foram processos comuns durante a formação dessa região. O cinturão de Kuiper é a prova de que o universo sempre tem mais mistérios para revelar e que nossa jornada de descoberta está apenas começando. É uma região que transforma nossa perspectiva sobre o Sistema Solar e nos lembra de que somos parte de algo muito maior e mais complexo do que podemos imaginar. Se você ficou fascinado com essa jornada pelo cinturão de Kuiper, não esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos incríveis sobre astronomia e ciência. E me conta nos comentários: qual descoberta sobre o cinturão de Kuiper mais te surpreendeu? Até a próxima aventura cósmica!